Os vazamentos dos documentos financeiros secretos, conhecidos como Vatilix II, não só abalaram a Igreja Católica, mas, segundo alguns especialistas e teólogos, também afastaram muitos fiéis ao redor do mundo. Será que a Igreja Católica criou uma estratégia de marketing com slogans de estilo publicitário e com uma fórmula para fomentar e somar seguidores? Por que algumas pessoas falam das aparições da Virgem, dos milagres dos santos e das canonizações como uma estratégia de marketing? A partir do século VIII, os católicos tinham a estratégia de utilizar os lugares sagrados dos povos dominados ou conquistados para colocar neles símbolos religiosos e católicos e, desse modo, começarem o trabalho pastoral. Conforme a Igreja ia evoluindo nos últimos anos, os papas destacaram cada vez mais a necessidade de levar santos a todas as comunidades. Aproximadamente no ano de 1357, numa igreja da França, começou a se exibir um manto com o corpo e o rosto de Jesus impressos. Depois deram esse manto à Santa Sé e ela o deixou na Catedral de Turim. Rapidamente, o sucesso trouxe um grande número de fiéis e também de detratores. Falam que esse manto é o tecido que cobriu Jesus quando ele morreu. O problema é que, na Idade Média, existiu o tráfico de relíquias, por exemplo. Isto é uma farpa da cruz de Jesus Cristo, tanto faz. Então, isto me parece muito pouco verdadeiro. Mas não é só essa relíquia que é considerada por algumas pessoas como uma hábil estratégia de marketing para atrair novos fiéis. Quando os conquistadores chegaram na América Latina, quando, entre aspas, descobriram a América, todos aqueles conquistadores fundaram muitas cidades com nomes ou advocações da Virgem. Essa era a melhor forma de se aproximar dos nativos, dos indígenas. E os próprios indígenas descobriram que a melhor forma para se encontrar e também dialogar com os invasores era através da Virgem. Outro tipo de acontecimento que é difícil de explicar pela ciência são as aparições da Virgem. Na América Latina, talvez o caso mais famoso seja o da Virgem de Guadalupe. A primeira grande aparição da Virgem aconteceu no século XVII, logo depois que os conquistadores chegaram na América, no México. Um índio chamado Juan Diego viu a Virgem. Foi onde os franciscanos estavam lá e lá estava a máxima aparição da Virgem, que era a Virgem de Guadalupe, padroeira da América Latina. E com ela vai se afirmar a ideia de mediação. Os franciscanos se opõem ao culto guadalupense porque acreditam que ele tem muitos elementos sincréticos. E outros discordam disso porque acreditam que é bom ter um culto que é compartilhado por uma parte dos católicos mexicanos e que é melhor fortalecer e dominá-lo. E essa é mais ou menos a política que está se desenvolvendo. Será que essas aparições são verdadeiros milagres? Podemos pensar nelas como estratégias da Igreja para fortalecer a fé ou para que os fiéis continuem acreditando. Investigamos como apareceu a Virgem e para quem. Se aparecer uma mulher, vão colocar um homem ao lado dela. Acima de tudo, um sacerdote. O tempo passou e muitas pessoas visitam o lugar onde a Virgem apareceu. E para isso tem que se inventar algo. Tem que falar que lá se curam os meninos e as meninas. Que lá as mulheres conseguem engravidar. Existe um nível de irracionalidade nessa crença. E eu acho que isso acontece porque ela não é consistente, não é racional, sabe? Não atrairia gente. Uma parte de você acredita porque você tem fé, mas você não precisa demonstrar a sua fé. Por que tem aqueles que consideram as canonizações também como um instrumento de atração de novos fiéis? É assim, as canonizações consistem nisso. A igreja propõe um modelo do bom cristão. A igreja diz, olhem, esse homem se comportou como um herói da fé e é um homem ou uma mulher que vale a pena imitar. No começo, cada uma
das comunidades cristãs canonizava seus mártires. E depois a igreja começou a controlar esse processo. E agora tem uma série de provas e etc. E a partir do Concílio Vaticano II criaram-se outros requisitos, entre eles provar a existência do santo, a existência física da pessoa. Poucas pessoas sabem que este procedimento tem um custo econômico elevado e que isto significa um incremento elevado nos bolsos da igreja. La storia della fabbrica dei santi è una delle più incredibili che ho scoperto con la mia inchiesta, perché io pensavo che per diventare santo fosse un'operazione che la Chiesa faceva in maniera gratuita. E invece ho scoperto che per diventare santo è un'operazione che costa anche 100, 200, 300, 400, fino a 600.000 euro. Per me è uno scandalo incredibile quello che ho scoperto. Relíquias de procedência duvidosa, visões milagrosas difíceis de comprovar e canonizações envolvidas em manobras econômicas apresentam controvérsias, dividindo fiéis e detratores. Por que os detratores asseguram que a eleição do Papa Francisco se trata da mais ambiciosa estratégia de marketing da história do Vaticano? Se realmente tiver uma estratégia de marketing envolvendo o Papa Francisco, eu gostaria de contratar esse estrategista de marketing para minha empresa, porque ele conseguiu mudar completamente a cara da igreja. Acredito que o estrategista de marketing da marca Francisco é Jorge Mário Bergoglio. O mundo comenta sobre o estilo Bergoglio. Roma e o Vaticano vendem souvenirs nas ruas e os meios de comunicação no mundo todo falam da papamania. Será que a igreja está gestando uma mudança? Francisco renova a comunicação utilizando as redes sociais e, desse jeito, moderniza a forma de falar com milhares de fiéis ao redor do mundo. O Papa Francisco é um papa que posta tweets que são muito mais eficazes, que chegam a muitas pessoas e que ajudam muita gente. Nós vivemos num mundo que tem uma parte que é o mundo digital e os fiéis, por serem seres humanos e, portanto, quando o mundo vai numa direção, os fiéis seguem essa direção atual. E a igreja, nesse aspecto, mudou bastante. A igreja acabou se inovando muito e, com certeza, vai continuar se inovando. Ele é coerente nos diferentes dispositivos. A mensagem que ele transmite no Twitter é a mesma que transmite no Facebook e a mesma que transmite no Instagram. A mesma. É uma mensagem de carinho, uma mensagem que faz agir, que faz com que as pessoas se olhem nos olhos. Ele é um Papa 3.0. Entre março e dezembro de 2013, mais de 2 milhões de pessoas foram às audiências das quartas-feiras na Praça de São Pedro. 4 vezes mais daquelas que Bento XVI reuniu em 2012. Quais foram os motivos pelos quais a Igreja resolveu, pela primeira vez na sua longa história, escolher um Papa com o perfil de Francisco para dirigir o destino de bilhões de fiéis ao redor do mundo? Papa Francesco è stato eletto esclusivamente con questo obiettivo: riformare la curia romana, che era ormai arrivata ad un degrado di immoralità inconcepibile. Acredito que o caminho de Francisco tenha muitos obstáculos. A escolha dele foi muita sorte. Num momento em que a Igreja Católica está envolta em rixas, numa enorme competição interna. I gesti che lui fa sono importanti. Per esempio, pochi si sono resi conto del primo gesto che ha compiuto la stessa notte del 13 febbraio del 2013, quando è stato eletto. Affacciandosi al balcone, non aveva la mantella rossa né la stola con le insegne di Pietro e Paolo, ma era semplicemente vestito di bianco e si è presentato come vescovo di Roma.
Muitas pessoas afirmam que as reformas que o Papa Francisco fomenta na igreja contemporânea estariam mexendo nos alicerces da religião. Respingano inoltre modelli economici disumani che creano nuove forme di povertà ed emarginano i lavoratori e la cultura della morte che svaluta l'immagine di Dio, il Dio della vita, e viola la dignità di ogni uomo, donna e bambino. O Papa Francisco destaca constantemente a necessidade de combater a corrupção. Ele diz que é algo que vai te levar para o inferno. Então, para que ele possa combater de maneira eficiente esse fenômeno que ele é terminantemente contra, resolveu criar mecanismos para que exista um funcionamento mais eficiente e também tentou procurar em quais aspectos podia existir corrupção, porque a corrupção é uma coisa que ele é completamente contra. As declarações e as ações de Francisco dão volta ao mundo na televisão, nos jornais e na internet. Qual é o discurso que chama tanto a atenção? È necessario affrontare insieme la questione migratoria. Non si può tollerare che il Mar Mediterraneo diventi un grande cimitero. O Papa Francisco, desde que foi eleito Papa, conseguiu se consolidar como uma espécie de consciência da humanidade. Para mim, que sou católico, a revolução que o Papa Francisco está começando me fez mudar o jeito de enxergar as pessoas. La Chiesa povera e per i poveri di cui parla Francesco sia ancora molto lontana dal diventare realtà. La Chiesa è ancora molto ricca, i cardinali sono ancora molto ricchi, lui è l'unico che vive in 20 metri quadri, tutti gli altri continuano a vivere in 300, 400, 500 metri quadri. C'è gente che dice che Francesco è solo un predicatore che fa solamente dell'apostolato, ma Francesco è un papa che governa. A Igreja Católica é uma instituição de dimensões incalculáveis. Se passaram mais de 2000 anos de história desde que foi criada como uma instituição eclesiástica e é colocada por vários peritos à altura das maiores empresas do planeta. Se os santos, as virgens e as canonizações fazem parte do divino, ou se elas são hábeis estratégias de marketing para atrair fiéis, isso continuará sendo um mistério a ser revelado. Para algumas pessoas, é uma empresa com estratégias de marketing que se dedica a abrir contas monetárias sem descanso. Para outras pessoas, significa a salvação da sua alma e a porta ao paraíso, onde vão poder descansar em paz.